Oi, turma! É muito bom estar com vocês agora em nossa quarta e última aula da disciplina Sociologia Geral. Desde já agradeço a todos pela atenção e vontade de aprender. Tenho certeza que toda a equipe do Instituto Federal está fazendo o possível para garantir a vocês uma educação superior de qualidade. E neste mesmo pensamento, que enquanto professor de vocês, venho trabalhando e me esforçando para fazer o meu melhor. Espero estar contribuindo de forma significativa com a formação de vocês. Para fecharmos o conteúdo planejado, hoje iremos falar um pouco sobre a perspectiva teórica do sociólogo alemão Max Weber. Todavia, antes de falarmos sobre o conteúdo programado, façamos uma breve recapitulação do que foi tratado em nossa terceira aula. Recapitulando. Em nossa terceira aula, nós vimos que se deve a Durkheim a institucionalização da sociologia como disciplina acadêmica, com definição rigorosa de teoria e de método. Herdado de Comte e do positivismo, a ideia de que as sociedades modernas funcionam a partir de determinadas regras que orientam o modo de pensar, agir e sentir dos indivíduos que as compõem, é que Durkheim iniciará seus estudos sociológicos. Deriva dessa perspectiva o conceito de fato social, que Durkheim desenvolverá. O bom funcionamento das partes que compõem a sociedade, as instituições sociais, garantem a ordem ou a harmonia social, garantindo a saúde do corpo social e, com isso, o seu progresso. Durkheim afirma que a sociedade ela deve ser compreendida como um corpo social. Para Durkheim, as instituições sociais elas podem ser entendidas como um conjunto de regras e procedimentos socialmente definidos e aceitos pela sociedade. Sendo assim, as instituições sociais cumprem as funções que lhes são atribuídas por intermédio do consenso social ao longo aí da história de cada sociedade. Em Durkheim, o fato social ele tem como características a exterioridade, a coercitividade e a generalidade. Os fatos sociais eles são formados pelas representações sociais, isto é, pelas maneiras de como a sociedade vê a si mesma e ao mundo que a rodeia. A família, a escola, as leis, os códigos do direito, o Estado, entre outras instituições, portam e são os guardiões aí das regras de funcionamento da vida social. Para Durkheim, a mudança social ela estaria associada à noção de progresso. As sociedades evoluem, progridem e tornam-se complexas. O ordenamento funcional saudável, ou seja, não patológico da sociedade, garantiria a coesão social, condição aí indispensável para o progresso. O conceito de divisão do trabalho social refere-se ao processo de atribuição de funções produtivas entre os membros que compõem determinada sociedade. Se, por um lado, os membros de uma sociedade se dividem para realizar trabalho, por outro lado, há laços sociais criados que permitem sua interdependência, tornando-os unidos como um grupo social, isto é, a solidariedade social. Durkheim definirá dois tipos de solidariedade social, que é a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica é típica de sociedades menos complexas, já a solidariedade orgânica é típica das sociedades mais complexas. Nas regras do método sociológico, Durkheim propõe tratar os fatos sociais como coisa. Isso significa que a tarefa metodológica do sociólogo é de estranhamento daquilo que lhe é familiar. Quando utilizamos cotidianamente a palavra coisa para identificarmos algum objeto, o fazemos para dar significado a algo que não conseguimos a priori estabelecer os seus atributos, ou seja, as suas características.
Durkheim diz que os fatos sociais possuem uma objetividade que deve ser atingida pela ciência sociológica. Bem, agora em nossa quarta e última aula, nós abordaremos sobre a sociologia de Max Weber. Para as discussões dessa unidade 4, nós utilizaremos o texto do livro didático de vocês, de autoria do professor Daniel Coelho de Oliveira. Temos então como objetivo traçar uma rápida biografia de Max Weber, apresentar o conceito histórico do pensamento weberiano, mostrar as perspectivas de entendimento do indivíduo e da sociedade da perspectiva weberiana, sinalizar as especificidades das pedagogias, discutir sobre a subjetividade e a objetividade do conhecimento, o que é tipo ideal, apresentar os tipos puros de ação social e, por fim, entender o que vem a ser as relações sociais, segundo o autor. A teoria weberiana pode contribuir na formação de vocês em muitos aspectos. Trata-se de um intelectual que nos ensinou que é necessário lidar diretamente com os problemas que estão à nossa volta. Sua motivação de pesquisar estava ligada a uma tentativa de compreender situações vivenciadas em seu país. O fato de procurar respostas para os problemas de sua realidade não tirou de Weber o rigor nas suas investigações científicas. Como poucos intelectuais, ele conseguiu separar o cientista e o político que havia dentro dele. A posição weberiana nos interessa, sobretudo, porque ela se diferencia dos dois primeiros clássicos da sociologia, apresentados aí nessa disciplina. Sua abordagem distancia-se de análises centradas em estruturas sociais e difere também do entendimento dialético da história. Weber se preocupa com o comportamento da ação humana. Não qualquer ação, mas uma ação que possui sentido. Somente aquelas ações que têm o outro como referência. Através da teoria weberiana, é possível entender ações cotidianas presentes no seu âmbito familiar, na associação de bairros, ações do Estado ou até mesmo um relacionamento amoroso que você vive no momento. A teoria weberiana nos permite verificar que as ações racionais, emotivas ou tradicionais, podem ser compreendidas muito além do aspecto psicológico. No nosso cotidiano, nós podemos observar que, quando compartilhamos nossas ações com várias pessoas, estamos produzindo relações sociais. A biografia de Max Weber. Bem, Max Weber nasceu no dia 21 de abril de 1864, na cidade de Erfurt, na Alemanha. A influência da mãe, que era uma mulher culta e liberal, de fé protestante, e a influência do seu pai, jurista e político, permitiu ao jovem Weber crescer em um espaço que o transmitiu o rigor da formação protestante e, ao mesmo tempo, o gosto pelo debate político. Em 1869, sua família muda-se para Berlim. A casa paterna era frequentada por personalidades acadêmicas e políticas. A convivência em um ambiente erudito e intelectual também aí contribuiu para a formação de Weber. Em 1882, Weber se inscreveu no curso de Direito Em 1882, Weber se inscreveu no curso de Direito da Universidade de Wittenberg, período em que estudou outras disciplinas, como filosofia, história e economia. Somente no final da sua carreira ocorreu uma dedicação explícita à sociologia, ainda que em seus primeiros trabalhos já apresentassem aspectos sociológicos. Seu doutoramento ocorreu em 1889, com uma tese sobre as companhias comerciais da Idade Média. No ano seguinte, volta para Berlim e atua como advogado.
Nesse período, também escreve um tratado de análise sociológica e economia do Império Romano, intitulado História das Instituições Agrárias. Além de se dedicar à vida acadêmica, Weber participou ativamente da vida política alemã. Weber foi um intelectual que, embora não tenha ocupado nenhum cargo político, esteve presente em todos os debates políticos do seu tempo. Weber sofrerá depressões agudas durante toda a sua vida, mas conseguirá realizar em 3 períodos de 4 anos cada, 1903 a 1906, depois de 1911 a 1913 e de 1916 a 1919, uma extraordinária produção intelectual. O contexto histórico do pensamento weberiano. Na obra de Max Weber, sua postura crítica em relação à realidade sempre o levou a escrever contra alguém ou contra algum acontecimento do seu tempo. Weber vivenciou em sua infância a unificação política alemã e o início do capitalismo industrial, sob a liderança de Bismarck. União que ocorreu graças ao apoio que os Junkers deram ao chanceler alemão. Porém, para o autor, a Alemanha pós-Bismarck não possuía nenhuma liderança política que pudesse transformá-la em uma grande nação. Os Junkers, tradicionais proprietários de terras, e a classe trabalhadora eram incapazes de liderar tal processo. Na opinião de Weber, a burguesia deveria assumir a liderança das transformações econômicas já iniciadas na Alemanha, a fim de assegurar o fortalecimento do Estado alemão em relação a outras potências europeias. Aí no final do século XIX, Weber defende abertamente os interesses imperialistas da Alemanha. Naquele momento histórico, o autor observou que o poder econômico e a direção política de uma nação nem sempre coincidem. Na Alemanha, os prussianos, grandes proprietários de terra, conduziam o processo político e a burguesia alemã detinha o poder econômico. Na perspectiva de Weber, era perigoso permanecer em uma posição intermediária entre o agrarismo Junker e o industrialismo ocidental. É importante ressaltar que, embora acreditasse que o capitalismo industrial fosse uma premissa para alcançar o poderio nacional, defendia com veemência a democracia e a liberdade individual. A situação política e econômica russa também chamou a atenção de Weber. Em 1905, após retornar de uma longa viagem aos Estados Unidos, deparou-se com os acontecimentos da primeira Revolução Russa. Aprendeu russo para acompanhar então diariamente as notícias daquele país, além de manter contato permanente com intelectuais russos. Seus estudos tiveram como fruto 2 ensaios sobre a situação vivenciada pela Rússia. Ao final da sua vida, em 1918, Weber pronuncia uma conferência em Viena a respeito do socialismo, onde faz duras críticas ao regime bolchevique. Em 1914, eclode na Europa a Primeira Guerra Mundial. Na opinião de Weber, a guerra era fruto de rivalidades políticas e econômicas entre várias nações europeias. A posição nacionalista faz com que Weber inicialmente acolha com entusiasmo o início do conflito. Porém, no seu decorrer, critica duramente as posições adotadas pelo governo alemão, razão que o faz mudar de posicionamento e defender um entendimento diplomático para o fim da guerra. Indivíduo e sociedade na perspectiva weberiana. Vimos anteriormente que a sociologia, para Durkheim, é uma ciência responsável por estudar gênese e o funcionamento das instituições sociais. Seu objeto empírico, o fato social, é externo aos indivíduos e coercitivo a todos, ou à maioria dos membros da sociedade.
A partir da sua teoria, é possível dizer que todos nós somos influenciados por uma consciência coletiva, imperativa sobre as vontades individuais. Já para Marx, a história da humanidade é vista como um confronto materialista, fundamentado aí no antagonismo de classes de interesses diferentes. Já a perspectiva weberiana de observar o mundo se fundamenta aí na centralidade do indivíduo, ou seja, em atores sociais capazes de conduzir suas próprias ações. Na sua interpretação, as regras sociais não pairam sobre os indivíduos, mas são constituídas a partir das ações de um conjunto de agentes sociais. Ao dizer que o ponto de partida da sociologia é a ação dos indivíduos, Weber não nega que a sociologia deve se preocupar com os fenômenos coletivos. Estado, família, igreja são entidades coletivas nas quais os indivíduos executam várias ações. Considerar os indivíduos como unidades autônomas não significa dizer que as representações possam influenciar a conduta social de cada ator. Em alguns momentos das suas análises teóricas, Weber toma emprestado do materialismo conceitos como infraestrutura e superestrutura. Segundo Gabriel Kohn, o uso desses conceitos não significa adoção do referencial marxista. Sua pretensão é somente a de realçar a importância dos fatores econômicos, ou seja, de se posicionar a favor da visão materialista em contraponto a interpretações idealistas bastante comuns na época. Por outro lado, se distancia do materialismo histórico quando se recusa a acreditar que os processos históricos possuem um curso objetivo e determinado. Para perceber a ação humana, além dos aspectos exteriores, Weber recomenda a utilização do método compreensivo, através do qual é possível entender alguns elementos da vida que nos rodeia. Na sua visão, a sociologia interpreta e compreende as ações sociais e, acima de tudo, explica suas causas, curso e consequências. A perspectiva sociológica compreensiva é uma possibilidade interpretativa entre inúmeras outras possíveis dentro da sociologia. Nessa vertente teórica, parte-se do indivíduo para entender a realidade social. Tal concepção acredita que a unidade de análise para compreender a sociedade é a ação dos indivíduos, suas interações com o meio. Weber nos apresenta duas possibilidades de apreensão interpretativa da ação social. Cada um dos tipos podem ser subdivididos entre racional ou emotivo. Compreensão direta. O entendimento do significado da ação ocorre através da observação direta. Um exemplo é a compreensão do significado da soma. 2 mais 2 é igual a 4. Todos nós sabemos, de imediato, o significado dessa ação. Trata-se de uma compreensão racional direta. Já uma compreensão direta emocional pode ser notada quando nos deparamos, por exemplo, com uma pessoa que se encontra extremamente melancólica, que transparece em sua face e no seu comportamento seu estado emocional. Então, a compreensão explicativa. Diferente da compreensão direta, nessa categoria, procura-se entender os motivos que geraram a situação, interligando a atividade observada e o significado para seu agente. Em sua forma racional, presume-se que o agente vai utilizar alguns meios para atingir determinados fins. Ao se observar um agricultor desmatando uma floresta com um trator, pode-se presumir
que ele irá realizar uma atividade agrícola naquela área. Há também condutas irracionais ou emocionais, como é o caso de uma pessoa que se encontra chorando, pode-se acreditar que ela tenha passado por uma grande decepção. Deve-se levar em consideração que indivíduos podem executar ações semelhantes, levados por motivos diferentes. Desmatar uma área, por exemplo, não precisa necessariamente estar ligado à realização da atividade agrícola naquele espaço. Também há possibilidades de ocorrer motivações semelhantes sem que formas concretas de comportamentos sejam iguais. Passar por uma grande decepção não leva todas as pessoas ao choro, ou seja, Weber não procura negar as complexidades do caráter motivacional da ação humana. Para ele, a sociologia tem o papel de saber lidar com a subjetividade no nível empírico. Especificidade das ciências sociais. Segundo Berling, Weber sempre esteve preocupado com as questões do seu tempo. Ele percebeu que nas universidades alemãs haviam ideologias estranhas à educação. O espírito crítico e a liberdade de pensamento estavam sendo ameaçados pela crescente política nacional socialista. Muitos professores estavam utilizando a cátedra como um palanque para discursos de inspiração fascista, na visão de Weber, postura prejudicial não só para a prática da educação, mas também para o futuro da Alemanha. Weber faz uma importante diferenciação entre os objetivos da ciência e da política. Em seu trabalho denominado A Ciência como Vocação, conforme Berling, há uma clara pretensão de Weber em demonstrar que a prática científica permite o desenvolvimento de tecnologias para controlar a vida, o desenvolvimento de métodos de pensamento. Através da ciência, também é possível dizer que ela mesma permite indicar meios para atingir metas determinadas, ou seja, a ciência contribui de forma prática para o desenvolvimento da racionalidade. Como cientista, devemos levar em consideração que todo conhecimento sempre é parcial e suscetível de questionamento. É previsível que nossa compreensão da realidade seja provisória e nos leve a realizar novas perguntas, ou seja, ninguém produz conhecimento definitivo e absoluto. Subjetividade e objetividade do conhecimento. Como você percebeu, a sociologia weberiana se interessa pela compreensão dos fenômenos sociais. Mas o que significa compreender em uma pesquisa sociológica? Para responder a essa questão, deve-se destacar inicialmente que toda atividade humana possui um caráter subjetivo. Diferentemente das ciências naturais e exatas, as ciências sociais não podem ignorar o aspecto subjetivo de seu objeto. O autor nos aponta que é impossível estabelecer um conhecimento científico absoluto, neutro e livre de pressupostos. Entende-se assim que o pesquisador não pode atingir uma visão global e isenta da realidade. A escolha de um determinado tema de pesquisa, por si só, aponta que dentro de um universo de inúmeras possibilidades, aquele problema é relevante. Mesmo assim, é possível selecionar os objetos de pesquisa segundo critérios objetivos. Weber entende que a objetividade das ciências sociais ocorre quando os valores pessoais são incorporados conscientemente à pesquisa e controlado através de rigorosos procedimentos metodológicos. Por isso, a objetividade do conhecimento científico é garantida quando há a separação entre juízo de fato e juízo de valor. Mas como é possível diferenciar os dois tipos de julgamento?
Bem, se eu digo o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais é uma instituição de ensino no Brasil, eu estou fazendo uma constatação, realizando um julgamento de fato. Se no momento posterior eu qualifico minha afirmação, tipo, o Instituto Federal é a melhor instituição de ensino no Brasil, eu estou fazendo então um julgamento de valor. Segundo Weber, o juízo de valor deve ser excluído do campo da ciência. Vemos que a atitude do cientista é essencial para se atingir a objetividade. Seu compromisso deve ter sempre como referência proposições baseadas em fatos. Isso não quer dizer que o cientista é indiferente ao mundo. Vale salientar que nem toda ação ou conduta social possui um significado objetivo. Atividades religiosas vivenciadas por um grupo social, por exemplo, podem possuir significado subjetivo. Contudo, é possível, através de métodos científicos, obter uma compreensão racional do significado da ação entre o indivíduo e o outro indivíduo, ou entre o indivíduo e o grupo. Se o sociólogo, sem sua análise científica, pretende ultrapassar uma mera descrição da realidade, Weber sugere a utilização de instrumentos metodológicos denominados tipos ideais. O que é o tipo ideal para Weber? Bem, todos nós idealizamos algo em nossas vidas. Quando criança, alguns sonhavam em ser um super craque de futebol. Já muitas meninas, pelo menos numa lógica machista, sonham em casar com um homem perfeito. Na vida profissional, sonhamos com um emprego que atenda a todos os nossos anseios. Cada um de nossos sonhos possui aspectos excepcionais, características dificilmente encontradas em uma pessoa ou em um emprego. Ou seja, há em comum nos sonhos citados que todos eles possuem características que dificilmente são encontradas na realidade. Ou seja, grande parte deles são utopias. Em muitas situações, utilizamos as construções imaginárias de um super craque de futebol, do homem perfeito ou emprego ideal para analisar a realidade empírica. Por exemplo, com o ideal de emprego perfeito, posso analisar o meu emprego atual. Através da construção imaginária de um homem perfeito, é possível compreender os demais. Podemos dizer que, diariamente, construímos inúmeras tipologias ideais. Todas as exemplificações acima nos ajudam a entender um importante recurso metodológico proposto aí pelo Max Weber. Para analisar a complexidade das relações sociais, Max Weber propõe a criação de um instrumento metodológico, ou seja, o tipo ideal. Nós não devemos entender o tipo ideal como a descrição de certa realidade, nem tampouco é uma hipótese, mas algo que contribui para a elucidação desta. Tipo ideal não deve ser considerado algo desejável. Trata-se de um instrumento que possui uma clara definição conceitual e nunca existirá na realidade concreta. Seu papel é selecionar explicitamente a dimensão do objeto que será analisado e apresentar essa dimensão da forma mais pura possível. É importante destacar que existe uma diferença entre tipo ideal e demais conceitos descritivos. Os conceitos são utilizados para descrever e sintetizar as características comuns de fenômenos empíricos. Por outro lado, tipo ideal demarca unilateralmente certas características ou pontos de vista. Por meio da combinação de determinados elementos e da abstração, todo fenômeno descritivo
pode ser transformado em um tipo ideal. Segundo Giddens, a passagem dos conceitos descritivos para tipos ideais ocorre quando passamos da classificação descritiva dos fenômenos para análise explicativa ou teórica desses mesmos fenômenos. Para Quintaneiro, Barbosa e Oliveira, a construção tipológica ideal weberiana só pode existir como uma utopia na forma de um modelo simplificado da realidade, em que alguns traços avaliados como relevantes são colocados em evidência para determinar relações de causalidade entre os fenômenos. Com esse instrumento, o cientista social pode construir um modelo de interpretação e de investigação que o guiará nos infinitos caminhos da realidade social. Podemos analisar a realidade à nossa volta a partir da construção de vários tipos ideais. Podemos criar um tipo ideal de Estado, de educação superior, de igreja, de conduta profissional, de namorado ou namorada, até mesmo de professor ou um aluno ideal. Na obra de Weber, encontraremos vários exemplos de aplicação dos tipos ideais. Um deles é a tipologia de dominação. Partindo da ideia de que os tipos puros de dominação são ferramentas importantes para analisar meios de dominação estatais, o autor construiu 3 tipologias que permitem analisar o presente e passado do desenvolvimento dos sistemas políticos. Os 3 tipos de dominação são a dominação legal, a dominação tradicional e a dominação carismática. O domínio legal fundamenta-se na validade dos regulamentos estabelecidos e na legitimidade do chefe amparado pela lei. A obediência não é a uma pessoa, mas a regra. Os funcionários são de formação profissional, trabalham sobre regime contratual com pagamento fixo, a ascensão profissional acontece conforme as regras estabelecidas. O segundo tipo é a dominação tradicional, cujo tipo mais puro é o domínio patriarcal. Sua associação é do tipo comunitária. A autoridade que ocupa o lugar superior é referendada ou santificada pelos súditos, a partir da tradição ou do costume. Estes não estão submetidos a regras impessoais como na dominação legal, mas à fidelidade da tradição. Já a dominação carismática é um tipo peculiar de dominação, na qual existe certa entrega dos dominados à pessoa do chefe, devido aos seus dotes sobrenaturais, como o heroísmo e o poder intelectual. Seu tipo mais puro é a dominação do profeta ou do grande demagogo. A associação dominante é de caráter comunitário. Como na dominação carismática não existe o conceito racional de competência para nortear a escolha do quadro administrativo, nem o estamental de privilégio, escolhe-se segundo o carisma e a vocação pessoal. Ao criar uma tipologia ideal de dominação, Weber consegue importante arcabouço teórico para analisar o Estado alemão, que mesmo inserido num processo de racionalização administrativa, de burocratização crescente, não consegue desvincular da esfera do domínio tradicional. Tipos puros de ação social. Enquanto que para Marx, o ponto central de sua discussão são as classes sociais, Durkheim elege como categoria de análise os fatos sociais. Já para Weber, a ação social constitui-se como ponto central de suas análises. Todavia, é importante lembrar que nem toda ação é objeto de análise da sociologia. Weber ressalta que a conduta religiosa contemplativa, por exemplo,
não se caracteriza como ação social, porque não está orientada pela ação do outro, ou seja, a ação sem o caráter social. A ação social, incluindo tolerância ou omissão, orienta-se pelas ações dos outros, as quais podem ser ações passadas, presentes ou esperadas como sendo futuras, por exemplo, vingança por ataques futuros. Segundo Weber, os outros podem ser indivíduos e conhecidos, ou até uma pluralidade de indivíduos indeterminados e inteiramente desconhecidos. O dinheiro, por exemplo, significa um bem de troca que o agente admite no comércio porque a sua ação está orientada pela expectativa de que muitos outros, embora indeterminados e desconhecidos, estejam dispostos também a aceitá-lo, por sua vez, numa troca futura. Podemos entender que tudo que se encontra fora do plano analítico da ação social não pertence mais ao campo das ciências sociais, mas ao campo filosófico. Weber acredita que os problemas da sociologia só devem ser tratados como tal se puderem ser traduzidos no plano da análise concreta das ações sociais. Dentro da perspectiva weberiana, podemos distinguir a ação social como sendo tradicional, emotiva, racional com relação a fins e racional com relação a valores. Na ação social tradicional, as ações são geradas através dos costumes, hábitos e tradições. Não há, portanto, um planejamento. Na ação social emotiva, a conduta é motivada por sentimentos, tais como orgulho, vingança, loucura, paixão, inveja, medo, e vigora as emoções, não há a razão. Já na ação social racional, nós pensamos, planejamos antecipadamente o comportamento de acordo com os outros. Esta ação ela se divide em dois tipos. Primeiro, a ação social racional com relação a fins, na qual a ação ela é estritamente racional, toma-se um fim e este é então racionalmente buscado, a escolha dos melhores meios para se realizar um fim. E o segundo, a ação social racional com relação a valores, na qual não é o fim que orienta a ação, mas o valor, seja este ético, religioso, político ou estético. Os hábitos e costumes condicionam a ação do tipo tradicional. São modos de condutas que obedecem a estímulos habituais. A tradição de escolher padrinhos para o casamento ou para batizar o filho pode ser definido como uma atitude tradicional. Quase todas as nossas atitudes cotidianas podem ser consideradas tradicionais. A ação afetiva compreende um conjunto de atitudes determinadas pela emoção. São exemplos de ações afetivas: a paixão por um time de futebol, o desejo e o carinho quando começa um relacionamento amoroso, ou a mágoa e o desespero no seu final. Portanto, atitudes dessa natureza estão ligadas a um universo de atitudes sentimentais e não podem ser consideradas racionais. A ação com relação a valores é um tipo de ação racional porque previamente o agente estipula objetivos coerentes. O agente ele orienta suas atitudes segundo um ideal e possui um comportamento fiel às suas convicções. Um indivíduo que acredita em uma crença religiosa pode seguir vários mandamentos como um ideal de vida. Por exemplo, sendo honesto e não roubando, vivendo a castidade antes do casamento, não trabalhando no domingo, entre inúmeras outras condutas possíveis. Ou seja, a importância não se encontra nos fins, mas na própria conduta. Já um agente econômico é um exemplo clássico de um comportamento relacionado a fins.
Ao investir no mercado financeiro, seu objetivo último é o lucro. Para alcançá-lo, traça estratégias que são a todo tempo recalculadas, a partir da atividade ou de atitude dos outros agentes que fazem parte do mercado. As atitudes desse agente não são condicionadas pela tradição, tampouco por atitudes afetivas. Relação social. Outro conceito importante para Weber é o de relação social, que para ele, na relação social, existe reciprocidade, na medida em que duas ou mais pessoas estão baseando seus comportamentos nas expectativas umas das outras. Do mesmo jeito, a reciprocidade não implica que coloquem o mesmo sentido em seus comportamentos, mas tão somente que orientam suas ações em relação a expectativas dos outros. Ou seja, para se ter uma relação social, é preciso que o sentido da ação seja compartilhado. Exemplificando, se uma pessoa pede uma informação a outra, estabelece uma ação social, uma vez que ele tem um motivo e age em relação a outro indivíduo. Mas tal motivo não é compartilhado. Já numa sala de aula, em que o objetivo da ação dos vários sujeitos é compartilhado, aí sim existe uma relação social. Quando um ou mais indivíduos orientam suas condutas de acordo com a expectativa de ação do outro ou de outros, nos deparamos com uma forma de relação social. Outro exemplo, um choque entre dois ciclistas é considerado um simples fenômeno natural. Porém, a tentativa de se desviarem antes da batida, ou a briga e as manifestações que podem ocorrer após o choque, podem ser consideradas uma relação social. Bem, chegamos aqui ao final de nossa quarta e última aula da disciplina Sociologia Geral. A sociologia, ela nos oferece um arcabouço teórico conceitual muito rico para que possamos fazer boas leituras da realidade da sociedade em que vivemos. Infelizmente, é muita teoria para apenas uma disciplina. Todavia, foi apresentado para vocês os aspectos principais da abordagem clássica do pensamento social. É perfeitamente exato dizer, e toda experiência histórica o confirma, que não se teria jamais atingido o possível se não se houvesse tentado o impossível. Bem, com este pensamento, que se encontra no livro Política como Vocação, de autoria de Max Weber, encerramos a nossa disciplina Sociologia Geral. Mais uma vez, quero agradecê-los pela atenção, pelo esforço que cada um dedicou durante a disciplina. Sabemos das dificuldades diárias que cada um enfrenta para prosseguir com seus estudos, quer seja em casa ou no trabalho, mas espero que sigam em frente, que não desistam do curso da formação de vocês, que no futuro muito próximo vocês possam já, inseridos ou inseridas aí no mercado de trabalho, como pedagogos, pedagogas, ajudarem este nosso Brasil, né, a ter uma educação pública de qualidade, sem distinção de credos, cor da pele, situação econômica, sexo, enfim. Mesmo que pareça impossível, é necessária a luta e a esperança de cada um de nós, tanto para alcançarmos nossos objetivos, quanto para darmos a nossa contribuição para a construção de uma sociedade melhor para todos. Sendo assim, espero de vocês muita seriedade e compromisso para com a formação e a profissão que vocês escolheram. Como de costume, vamos para a nossa atividade de encerramento da aula. Em equipe, discutam e respondam como Weber entende os tipos ideais. Mais uma vez, vocês terão
10 minutos. Bem, turma, finalizado o tempo, vamos então à resposta da nossa questão. Bem, para Weber, os tipos ideais trata-se de um instrumento que possui uma clara definição conceitual e nunca existirá na realidade concreta. Seu papel é selecionar explicitamente a dimensão do objeto que será analisado e apresentar essa dimensão da forma mais pura possível. Poderíamos criar um tipo ideal de estado, de educação superior, de igreja, de conduta profissional, de namorado ou namorada, até mesmo de professor ou aluno ideal. Então, mais uma vez, obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.